Ela tentou me envergonhar no aniversário do meu neto, mas acabou implorando perdão. Meu nome é Marlene. Tenho 58 anos, cabelos grisalhos que insisto em manter sempre arrumados e mãos que carregam as marcas de décadas dedicadas à educação. Aposentei-me há 3 anos do cargo de professora na Escola Municipal João 2013, aqui em São José dos Campos, mas meu coração nunca se aposentou de cuidar daqueles que amo, especialmente do Pedro. Meu netinho de 6 anos é a luz dos meus olhos. Desde que nasceu, criamos uma conexão especial. Talvez porque fui eu quem o ninei nas primeiras noites insones, quando Rodrigo ainda tentava se acostumar com a paternidade e Sabrina se recuperava do parto. Pedro tem os olhos castanhos do pai, mas o sorriso é meu. Largo, sincero, capaz de iluminar qualquer ambiente. Durante os primeiros anos, nossa rotina era sagrada. Toda terça e quinta-feira, ele passava a tarde comigo. Fazíamos biscoitos, de polvilho, assistíamos desenhos no sofá desbotado da sala e eu contava histórias que inventava na hora, sempre com um coelhinho esperto chamado Pedrinho como protagonista. Ele ria, batia palminhas e me chamava de vovó Lena, num carinho que derretia meu coração. Mas tudo começou a mudar quando Sabrina decidiu que queria mais protagonismo na criação do filho. Sabrina, minha nora de 28 anos, cabelos sempre impecáveis, unhas feitas religiosamente toda semana, roupas que custam mais que minha aposentadoria inteira. Ela é bonita, isso não posso negar, mas carrega nos olhos uma dureza que me incomoda desde o primeiro dia. Quando Rodrigo a trouxe para me conhecer, 5 anos atrás, percebi imediatamente que ela me media de cima a baixo, como se estivesse avaliando uma rival. E talvez, na cabeça dela, eu realmente fosse. As mudanças foram sutis no início. Ah, Marlene, hoje não vai dar para o Pedro ir na sua casa, temos compromisso. Ou então, acho melhor ele ficar aqui mesmo, está meio resfriado. Sempre com um sorriso que não chegava aos olhos. Sempre com uma desculpa que soava razoável demais para ser questionada. Rodrigo, meu filho querido, percebia a tensão, mas escolhia o caminho do silêncio. Ele sempre foi assim, desde pequeno. Preferia evitar conflitos a enfrentá-los. Depois que o pai dele nos abandonou, quando Rodrigo tinha apenas 8 anos, criei meu menino sozinha, trabalhando dupla jornada para dar conta das contas e dos sonhos dele. Talvez por isso ele tenha desenvolvido essa necessidade de agradar, de manter a paz a qualquer custo. Ontem foi o aniversário do Pedro. 6 aninhos. Sabrina fez questão de organizar uma festa grandiosa no Buffet Alegria, o mais caro da cidade. Convidou toda a escola, vizinhos, colegas de trabalho, uma multidão de pessoas que mal conheciam meu neto. Eu me senti deslocada desde o momento em que cheguei, vestindo meu vestido azul marinho simples no meio de tanta ostentação. Pedro correu para me abraçar, assim que me viu, como sempre fazia. Seus olhinhos brilharam quando entreguei o presente que havia preparado com tanto carinho. Um álbum de fotos com todas as nossas aventuras juntos, desde quando ele era bebê até a semana passada, quando fizemos biscoitos em formato de estrela. "Olha, mamãe, a vovó Lena fez um livro só nosso!" gritou ele, folheando as páginas com encantamento. Sabrina sorriu, mas foi um sorriso gelado. "Que interessante, Marlene. Muito artesanal." A festa seguiu normalmente. Pedro brincou, se sujou de chocolate, riu alto demais. Tudo que uma criança de 6 anos deveria fazer. Eu me contentei em observá-lo de longe, tirando algumas fotos discretas com meu celular antigo. Foi quando Sabrina subiu no pequeno palco improvisado que meu mundo desabou. "Pessoal, posso ter a atenção de vocês? Quero fazer uma homenagem especial para nosso aniversariante." As conversas cessaram. O som ambiente diminuiu. Todos os olhares se voltaram para ela, radiante com seu vestido rosa choque e sorriso perfeitamente ensaiado. "Vocês sabem como é importante para mim que Pedro tenha referências positivas, pessoas que contribuam para a formação do caráter dele." Meu estômago se contraiu. Algo estava errado. Por isso preparei uma pequena apresentação sobre a importância de estabelecermos limites saudáveis nas relações familiares.
A tela do projetor se acendeu atrás dela. E então eu vi fotos minhas com Pedro, retiradas de contexto. Áudios de conversas antigas, editados de forma maliciosa. Frases que eu havia dito sobre disciplina e educação, distorcidas para me fazer parecer uma avó antiquada e controladora. O salão ficou em silêncio sepulcral. Senti o sangue subir ao rosto, o coração disparar. Pedro me olhava confuso, sem entender por que sua festa havia se tornado sobre a vovó Lena. Rodrigo estava pálido, claramente desconfortável, mas não disse uma palavra. E eu, pela primeira vez em 58 anos, fiquei completamente sem ação. Sabrina concluiu sua homenagem com um sorriso triunfante. Enfim, é isso. Feliz aniversário, meu amor! Naquele momento, enquanto alguns convidados aplaudiam constrangidos e outros fingiam não ter visto nada, tomei uma decisão que mudaria tudo. Não ia mais me calar. Os 3 dias que se seguiram ao aniversário de Pedro foram os mais longos da minha vida. Voltei para casa naquela noite com o coração partido e a dignidade em frangalhos. Nem consegui jantar. Fiquei sentada na cozinha, olhando para as paredes amareladas que testemunharam tantas conversas com meu neto, tantas risadas, tantos momentos de pura felicidade. O álbum de fotos que Pedro havia deixado esquecido na festa estava sobre a mesa, como um lembrete doloroso de tudo que estava perdendo. Rodrigo me ligou no dia seguinte. Sua voz soava cansada, distante. Mãe, a gente precisa conversar. Precisa mesmo, filho. Precisa me explicar como deixou aquela mulher me humilhar na frente de todo mundo. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Ouvi-o suspirar. Luke, mãe. A Sabrina Ela está passando por um momento difícil. Pressão no trabalho, sabe? E talvez vocês duas precisem encontrar um meio termo. Meio termo? Minha voz saiu mais alta que pretendia. Rodrigo, ela me expôs como se eu fosse uma criminosa. Editou conversas, distorceu tudo. Mãe, por favor, pelo Pedro, vamos tentar manter a paz. Manter a paz. Sempre manter a paz. Como se a paz fosse mais importante que a verdade, que a dignidade, que o amor de uma avó pelo neto. Desliguei o telefone sentindo-me mais sozinha do que nunca. Foi quando Dona Neide apareceu na minha porta, como sempre fazia quando percebia que eu precisava de companhia. Minha vizinha de 65 anos, cabelos brancos como algodão e olhos que já viram muito da vida, carregava uma bandeja com 2 xícaras de café e um prato de pão de açúcar ainda morno. Marlene, menina, você está com uma cara péssima. Ah, Neide. E foi só ver seu rosto amigo que as lágrimas finalmente vieram. Contei tudo, desde o primeiro sinal de hostilidade da Sabrina até a humilhação pública da festa. Dona Neide me ouviu em silêncio, de vez em quando fazendo um ruído de reprovação com a língua. Sabe o que eu acho? Disse ela, depois que terminei meu desabafo. Acho que essa menina está com medo. Medo? Medo de quê? De você, ué. Marlene, você criou aquele menino sozinha. Deu tudo de si, sacrificou seus próprios sonhos. O Rodrigo te ama de uma forma que ela nunca vai conseguir competir. E agora tem o Pedro, que te adora. Ela se sente ameaçada. Mas eu nunca... Comecei a protestar. Eu sei que você nunca fez nada contra ela. Mas na cabeça insegura dessa moça, você é tudo que ela não consegue ser. A mulher forte que segurou a barra quando tudo desabou. A avó presente que o neto prefere. A sogra que o marido respeita acima de tudo. As palavras de Dona Neide ecoaram na minha cabeça durante todo o resto da semana. Será que era isso mesmo? Sabrina estava agindo por insegurança? No sábado, Pedro conseguiu escapar da vigilância da mãe e apareceu na minha porta, sozinho. Meu coração quase parou quando vi aquele rostinho conhecido através da grade. Vovó Lena, mamãe disse que você estava doente e não podia me ver. Abri o portão imediatamente, puxando-o para um abraço apertado.
Ele cheirava a shampoo de bebê e a biscoito, cheiros que eu guardaria para sempre na memória. Não estou doente, meu amor. A vovó está bem. Por que você não foi buscar seu livro na festa? Eu procurei você depois e você tinha sumido. Como explicar para uma criança de 6 anos que sua mãe havia me humilhado publicamente? Como contar que o mundo dos adultos às vezes é cruel e injusto? Aconteceu uma coisa chata, Pedrinho, mas a vovó vai resolver. Você vai resolver. Como? Olhei para aqueles olhos confiantes, cheios de fé na capacidade da avó de consertar qualquer problema. E foi nesse momento que entendi o que precisava fazer. Vou contar a verdade, meu amor. Toda ela. Naquela noite, depois de devolver Pedro em casa e enfrentar o olhar gelado de Sabrina, liguei para Rodrigo. Filho, domingo eu vou fazer um almoço aqui em casa. Quero vocês aqui, todos. É importante. Mãe, não sei se é uma boa ideia. Não estou perguntando, Rodrigo. Estou avisando. 12:00 em ponto. Desliguei antes que ele pudesse protestar. Pela primeira vez em anos, eu não estava pedindo permissão. Era hora de reconquistar meu lugar nesta família. Domingo chegou com um sol tímido de outono. Acordei às 6 da manhã, como sempre faço, mas desta vez com um propósito diferente. Hoje não seria apenas mais um almoço de família. Seria o dia em que eu recuperaria minha dignidade. Preparei tudo com o mesmo carinho de sempre. Frango assado com batatas, farofa temperada, salada de alface com tomate e o pudim de leite condensado que Pedro tanto gostava. A mesa da sala de jantar, que há meses não recebia visitas, foi arrumada com a toalha bordada que ganhei de presente de casamento, a mesma que uso apenas em ocasiões especiais. Dona Neide apareceu por volta das 10 para me dar apoio moral. Você tem certeza disso, Marlene? Uma vez que as palavras saírem, não tem como voltar atrás. Tenho certeza, sim. Cansei de engolir sapo. Ela me ajudou a organizar os papéis que eu havia separado durante a semana. Fotos antigas, cartas que Rodrigo me escreveu quando criança, comprovantes de tudo que fiz por ele ao longo dos anos. Evidências de uma história que Sabrina tentava reescrever. 12:00 em ponto, a campainha tocou. Pedro veio correndo na minha direção antes mesmo que os pais conseguissem segurá-lo. Vovó Lena, que cheiro bom! É o almoço do meu netinho preferido. Respondi, beijando sua testa. Por cima da cabeça dele, vi Sabrina me observando com desconfiança. Estava impecável como sempre. Vestido florido, cabelos soltos, maquiagem perfeita. Mas havia algo tenso em seus ombros, como se soubesse que aquele não seria um almoço comum. Rodrigo me cumprimentou com um beijo no rosto, mas seus olhos evitavam os meus. Mãe, que formalidade toda essa? Nem no Natal você arruma a mesa assim. É porque hoje é um dia especial, filho. Servimos o almoço em silêncio tenso. Pedro tagarelava sobre a escola, alheio à atmosfera pesada que pairava sobre os adultos. Sabrina comia pouco, cutucando a comida no prato. Rodrigo tentava manter uma conversa normal, mas suas palavras soavam forçadas. Quando terminamos a sobremesa, mandei Pedro brincar na sala com seus carrinhos, alguns que ficavam permanentemente na minha casa para as visitas dele. Agora sim podemos conversar, anunciei, voltando para a mesa onde Rodrigo e Sabrina me aguardavam com expressões apreensivas. Mãe... Rodrigo começou, mas ergui a mão para silenciá-lo. Hoje quem vai falar sou eu. Vocês vão me ouvir até o final. Peguei a primeira foto da pilha que havia separado. Rodrigo aos 8 anos. Magro demais, usando uma roupa remendada, mas sorrindo ao lado de uma bicicleta vermelha. Lembram desta foto? Foi no Natal de 1995. Eu trabalhava de manhã na escola e à tarde limpava escritórios para conseguir comprar esta bicicleta. Rodrigo havia pedido ao Papai Noel e eu não ia decepcionar meu filho. Sabrina olhou para a foto, depois para o marido. Rodrigo engoliu em seco. Mostrei outras imagens. Rodrigo se formando no ensino médio, eu chorando de orgulho na plateia. Rodrigo no dia da formatura em administração,
me abraçando após a cerimônia. Rodrigo em seu primeiro emprego, radiante, me ligando para contar a boa notícia. Em nenhum momento desta história, continuei, minha voz ganhando firmeza. Eu fui a avó controladora que vocês pintaram na festa do Pedro. Eu fui uma mãe que lutou, que se sacrificou, que esteve presente. Peguei então as cartas que Rodrigo me escrevia quando viajava a trabalho, já casado. Mãe, obrigado por tudo. Você é minha base, minha referência. Espero ser para o Pedro metade do que você foi para mim. A voz de Rodrigo saiu trêmula. Mãe, por que está fazendo isso? Porque preciso que vocês entendam quem eu realmente sou. E, principalmente, olhei diretamente para Sabrina. Preciso que você entenda que eu nunca quis competir com você. Sabrina. Eu só quero amar meu neto. Sabrina desviou o olhar, suas mãos tremendo ligeiramente. Eu criei este menino sozinha. Apontei para Rodrigo. Depois que o pai dele nos abandonou, trabalhei 2 empregos, abri mão dos meus sonhos. Mas nunca deixei que ele sentisse falta de nada importante. E quando Pedro nasceu, pensei que finalmente teria a família completa que sempre sonhei. Parei. Respirei fundo. Era a hora da verdade final. Mas, aparentemente, meu amor por este neto incomoda algumas pessoas. O silêncio que se seguiu às minhas palavras era quase palpável. Sabrina olhava fixamente para as próprias mãos, os dedos entrelaçados com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Rodrigo respirava pesadamente, como se estivesse processando cada palavra que eu havia dito. Sabrina, chamei, minha voz mais firme do que jamais imaginei possível. Você quer explicar para mim por que decidiu me humilhar publicamente na festa do seu próprio filho? Ela ergueu os olhos. E pela primeira vez, vi algo além da frieza habitual. Havia medo ali, vulnerabilidade. Eu não quis humilhar. Você, murmurou, sua voz quase inaudível. Não quis? Minha incredulidade vazou pelas palavras. Você preparou uma apresentação inteira com minhas fotos, editou áudios, me pintou como uma vilã na frente de toda aquela gente. Se isso não foi humilhação, o que foi? Rodrigo finalmente encontrou sua voz. Sabrina, mãe está certa. Aquilo foi longe demais. Vocês não entendem. A voz de Sabrina saiu mais alta, desesperada. Vocês não entendem o que é conviver com isso? Com o quê? Perguntei, genuinamente confusa. Com a perfeição. Ela se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Marlene, você não percebe? Tudo que eu faço é comparado com você. Quando Pedro se machuca, ele chora pela vovó Lena. Quando está triste, quer vir para cá. Quando eu faço um doce, ele diz que o da vovó é melhor. Quando eu tento discipliná-lo, ele fala que a vovó nunca grita com ele. Suas palavras vinham aos borbotões, como se uma represa tivesse se rompido. E o Rodrigo... Ela se virou para o marido, lágrimas começando a escorrer. Rodrigo, você fala dela como se ela fosse uma santa. Minha mãe fez isso. Minha mãe conseguiu aquilo. Minha mãe nunca reclamou. Como é que eu compito com isso? Sabrina, você não precisa competir com... Começou Rodrigo. Não precisa? Ela riu, mas era um riso amargo. Rodrigo, você tem 35 anos e ainda liga para sua mãe todo dia. Você consulta ela antes de tomar qualquer decisão importante. Quando brigamos, você vem para cá. Quando estou doente, você sugere que eu aprenda as receitas caseiras da Marlene. Senti meu coração se partindo. Não por mim, mas por aquela mulher jovem que estava se despedaçando na minha frente. Sabrina. Tentei falar, mas ela continuou. Eu cresci sem mãe, sabia? Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Eu não sei como ser mãe direito, não sei como ser esposa direito. Tudo o que eu sei é que quando olho para vocês dois, para a relação que vocês têm, eu me sinto pequena, inadequada,
O choro veio com força total agora. Sabrina desabou na cadeira, os ombros tremendo. Eu só queria que o Pedro me amasse como ama você. Eu só queria que o Rodrigo me visse como vê você. E como eu não conseguia ser melhor que você, eu tentei fazer você parecer pior. Pedro apareceu na porta da sala, alertado pelo som do choro. Mamãe, por que você está chorando? A pergunta inocente da criança quebrou o último resto de resistência de Sabrina. Ela puxou o filho para um abraço desesperado. Mamãe fez uma coisa muito feia com a vovó Lena, meu amor. Mamãe foi muito má. Você pode pedir desculpas, disse Pedro, com a sabedoria simples das crianças. A professora disse que quando a gente faz coisa feia, a gente pede desculpas e tenta não fazer mais. Sabrina me olhou através das lágrimas, vulnerável e quebrada. Marlene, eu peço desculpas. Peço desculpas por tudo. Pela festa, pelas coisas que falei, por tentar afastar você do Pedro. Eu estava errada, completamente errada. Pela primeira vez desde que a conheci, vi Sabrina sem suas máscaras. E o que encontrei por baixo não era uma mulher má. Era uma mulher assustada, insegura, que precisava de ajuda. Era hora de decidir que tipo de mulher eu queria ser. O silêncio na sala parecia eterno. Pedro estava abraçado à mãe, seus olhinhos preocupados indo de um adulto para outro, tentando entender por que todos estavam chorando. Rodrigo olhava para a esposa como se a visse pela primeira vez. E eu estava diante da decisão mais importante da minha vida. Levantei-me devagar e caminhei até onde Sabrina estava sentida. Ela ergueu os olhos para mim, vermelhos de tanto chorar, esperando minha sentença. Sabe, Sabrina, comecei, minha voz mais suave do que eu mesma esperava. Quando o pai do Rodrigo nos deixou, eu também me senti inadequada. Achava que não conseguiria ser pai e mãe ao mesmo tempo. Tinha medo de estragar tudo. Ela me olhava com atenção, ainda segurando Pedro contra o peito. Passei anos me comparando com outras mães, achando que elas sabiam algo que eu não sabia. Até que um dia, uma professora, mais velha na escola, me disse algo que nunca esqueci. Marlene, não existe mãe perfeita. Existem mães que amam e fazem o melhor que conseguem. Estendi minha mão para ela. Você ama o Pedro. Isso eu nunca duvidei. E você ama o Rodrigo também. O problema não é você não saber ser mãe ou esposa. O problema é você achar que existe um jeito único e certo de ser essas coisas. Sabrina pegou minha mão hesitante. Eu te perdoo, disse, vendo seus olhos se encherem de lágrimas novamente. Não pelo que você fez comigo. Isso já passou. Eu te perdoo pela dor que você carrega, porque ninguém merece viver com tanto medo e insegurança. Marlene, Ela tentou falar, mas eu continuei. E sabe o que mais? Você está certa em uma coisa. O Rodrigo me consulta demais. Ele é um homem adulto, casado, pai de família. E eu, sem perceber, continuei tratando ele como meu menino pequeno. Rodrigo nos olhava surpreso. Filho, me virei para ele. Você precisa aprender a tomar suas próprias decisões. E eu preciso aprender a ser sogra, não segunda mãe. A partir de hoje, quando vocês brigarem, resolvam entre vocês. Quando tiverem dúvidas sobre o Pedro, conversem primeiro um com o outro, depois comigo. Pedro, que havia escutado tudo com a seriedade de uma criança inteligente, soltou-se do abraço da mãe e veio até mim. Vovó Lena, a mamãe pode vir fazer biscoito com a gente na terça-feira? Olhei para Sabrina, que me observava esperançosa. Claro que pode, meu amor. A mamãe pode aprender a receita dos biscoitos de polvilho. E quem sabe ela não ensina para a vovó algumas receitas novas também. Sabrina sorriu pela primeira vez desde que chegara. Um sorriso genuíno, sem máscaras. Eu adoraria aprender. E, Marlene, eu tenho algumas coisas da minha mãe que talvez você goste de conhecer. Fotos, receitas que ela deixou anotadas.
Eu adoraria conhecer a história. Da sua mãe, respondi, e era verdade. Rodrigo se levantou e veio abraçar nós três. Pedro riu, dizendo que agora éramos um abraço gigante. 2 semanas depois, nossa rotina havia mudado completamente. Sabrina vinha às terças com Pedro, e ficávamos as 3 gerações juntas, na cozinha, eu ensinando, ela aprendendo, Pedro sujando-se de farinha e rindo. Descobri que minha nora tinha talento para a confeitaria e uma risada contagiante quando relaxava. Rodrigo começou a tomar decisões sem me consultar primeiro, e embora no início eu sentisse um aperto no peito, logo percebi como isso fazia bem para o casamento deles. O álbum de fotos que Pedro havia esquecido na festa voltou para a casa dele, mas agora dividindo espaço com um novo projeto, um álbum que estávamos fazendo juntas, Sabrina e eu, com fotos das 3 gerações da família. Naquela noite, sozinha em casa, peguei o álbum antigo e sorri. Havia aprendido que o amor não diminui quando é dividido, ele se multiplica. E que às vezes o silêncio protege, mas a verdade liberta. Principalmente quando essa verdade vem acompanhada de perdão. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.